muito boa noite. Está chegando o seu ponto e vírgula, e claro, a gente começa agradecendo a sua audiência. Você, Sua Excelência, o ouvinte, Sua Excelência, a ouvinte, motivo pelo qual estamos aqui todos os dias. Agradecendo a você que nos acompanha pela Difusora FM de São Luís, pela Difusora Sul FM de Imperatriz, pela Sinal Verde FM de Caxias, Redação FM de Olho d'Água das Cunhãs, FC FM de Codó, Centro-Norte FM de Presidente Dutra, Alegria FM de Santa Rita, Terra FM São Domingos, Cidade FM de Colinas, Buriti FM de Buriticupu, Jitirana FM de Barra do Corda, Top Sucesso FM de Balsas e a Celestial FM de Timon. Agradecendo também você que acompanha pela internet, pela grande rede mundial, você que está aí no portal MA10, que está nos aplicativos do Sistema Difusora. O nosso muito obrigado. O controle da máquina de som é dele, Wilson John. Lá no estúdio da Sinal Verde FM, na mesa tem ela, Ângela Souza. E lá no estúdio da Difusora Sul FM Imperatriz tem a Paulinha. Essa é a turma que vai junto todos os dias, todas as noites aqui no ponto e vírgula. Hoje a nossa querida Kate Almeida está na rede, mas não é a rede de balançar, é a rede social, John Coutrinho. Comigo no estúdio da Difusora em São Luís, John Coutrinho. Boa noite, John. Boa noite, Ricardo. Boa noite, mais do que nunca, meu amigo Ricardo, viu? Boa noite, Paulo Negrão, Leandro Miranda, Kate Almeida, abraço pra Kate, viu? Que está trabalhando em alguma... Tá na rede, trabalhando, tá aí nas suas atividades. Ninguém para, né, Ricardo? Boa noite a todos os nossos ouvintes, quem tá aí, motorista de aplicativo, taxista, caminhoneiro, quem tá vindo do trabalho nessa hora, quem tá ouvindo a gente em casa também no radinho, na porta também de casa, né? Muita gente que ouve a gente na porta de casa, liga o som. A gente agradece. Pessoal nos Ubers, nos táxis, nos coletivos. Todo mundo aí acompanhando a gente, agradece a audiência. Eu ainda não peguei um Uber em São Luís, eu pego toda sexta-feira para ir para a rodoviária, eu ainda não peguei um que não estivesse ligado na Difusora FM. Impressionante, viu? A audiência da Difusora é top. Imperatriz, ele, Paulo Negrão. Boa noite, Paulo. Muito boa noite, Ricardo, John Coutrinho, o Leandro na rede, onde quer que ele esteja, a Kate, enfim, a todos que acompanham o Ponto e Vírgula, o pessoal de Buriticupu, a Açailândia, região central, turma lá de Buriti Bravo, Caxias, aqui na região Tocantina. E agora vai. O Podemos, que tem lá o deputado federal Josivaldo JP de Imperatriz, né? Entrou com um pedido que acaba com a cobrança da tarifa do cheque especial. Agora vai, em época de Pix, vamos acabar com o cheque especial. Olha aí, daqui a pouco a gente tem os detalhes do fim da cobrança do cheque especial, né? Pelo menos está sendo proposto. Cadê Leandro Miranda? Leandro, ninguém sabe se Leandro tá em Brasília, se Leandro tá aqui na Ilha do Amor. Alô, Leandro Miranda, se você souber do paradeiro do Leandro Miranda, avisa pra gente, porque o homem não está online e nem está aqui no estúdio. Cadê o Leandro? Botou crédito no celular, pô, bota aí pra ele aí, Leandro é o homem da grana, rapaz. Não tem negócio de celular, crédito em celular, somos nós que somos lisos. Leandro a conta dele é top. Né? Já foi aquele tempo que o John botava 10 pra ele, né? Foi, isso aí é coisa do passado. Aquele dia lá pra ele. A direção do ponto e vírgula é do Zeca Pinheiro, está no ar o ponto e vírgula. Você está ouvindo pelo Sistema Difusora, ponto e vírgula, ano 6. É isso, começando o ponto e vírgula desta quarta-feira, né? 5 de maio de 2021, ao som de Se Enamora, da turma do Balão Mágico. Eu cantei muito isso aí. Vocês são novos,
não tiveram essa época de ouro, né? Mas, John Coutrinho, meu caro, a pauta que se discute hoje em todo o Brasil tá na coluna Radar da Veja, tá no 247, tá em todos os principais blogs aqui da blogosfera maranhense. É esse encontro do senador Everton, presidente do PDT no Maranhão, pré-candidato ao governo do estado, com o ex-presidente Lula, né? Figura maior do petismo e pré-candidato à presidência da República, um encontro que se reafirmaram, né? Antigas parcerias em 2018. O senador Everton entrou para a história, né? Como o senador mais jovem e mais bem votado da história do Maranhão, com o apoio do Lula aqui, né? Qual é a análise, John, que você faz desse encontro de ontem entre o Lula, o Everton e toda a representatividade do PT no Senado estava lá, além da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, e o Fernando Haddad, né? Ex-prefeito de São Paulo, que foi candidato à presidência da República, chegou ao segundo turno nas eleições de 2018. Um encontro que rende o que falar, mas que rende efetivamente aí uma parceria importante, né? Bom, Ricardo, primeiro, como você destacou, né, muito bem destacou, o Everton não é aliado do Lula de agora, né? Acho que é o primeiro ponto a se destacar, né? Eu me lembro que o Lula, assim, deu uma entrevista e ele disse, olha, quando eu fui preso, né, muita gente que dizia ser meu amigo não era mais meu amigo, começou a me criticar, se afastou, né? Poucas pessoas achavam que talvez eu não muitas pessoas achavam que eu não retornasse mais à política e aí esqueceram de mim, né? E mais é importante lembrar que o Everton foi o candidato a senador apoiado pelo Lula e ele fez ao lado do Flávio Dino aqui no Maranhão talvez os dois nomes, né, que defenderam o Lula, aquela campanha do Lula livre. O Everton sempre manteve essa posição dele, né? Apesar de ser de um partido que tem um candidato a presidente da República que é contra, né, o Lula, né, que tem posições antagônicas, contrárias e divergentes, que no caso é o Ciro Gomes em relação ao Lula. Mas o Everton sempre manteve a linha dele, né? Mais alinhado, inclusive, tem uma boa relação com muitos petistas aqui no Maranhão. Importante destacar isso. Tem uma simpatia de algumas alas do partido aqui no estado. E ele fez, eu acho que é importante analisar, Ricardo, estrategicamente é muito importante ter não só o apoio do PT, mas o apoio do Lula. Porque se você vê aqui no Maranhão, talvez sejam os principais cabos eleitorais. O Lula e o Flávio Dino, né? Vamos colocar aqui quais são os principais cabos eleitorais do Maranhão, os principais líderes políticos. Lula e Flávio Dino. Então, o Everton, ao se aproximar do PT, se aproxima do Lula. E o Everton já conversou com outros partidos, mas é muito simbólico, viu, Ricardo? Ele contar com o apoio do Lula aqui no Maranhão, não é? Ou seja, já pensou o PT dizer assim, não, quando for feita aquela... O Everton já tem 6 partidos, não é? E quando chegar até lá no final do ano tiver mais partidos, mas entre eles o PT, eu acho que isso reforçaria muito o projeto do Everton, inclusive ali naquele colegiado, naquela reunião que vai ter, né? O Lula chegar e dizer, não, meu candidato, chegar pro governador Flávio Dino, né? Pro grupo do governador, e dizer, não, governador, eu tenho uma simpatia, o nosso partido vai apoiar o Everton no Maranhão. Isso pesa muito, na minha avaliação. Até porque o Flávio, né, é um aliado do Lula, tem muito respeito pelo Lula, sempre foi, também tem a coerência do Flávio, né? É importante destacar isso. Eu acho que pesa, na minha avaliação, né? Pesa muito ter o Lula aí, o Everton, né? Ter o apoio do Lula ali quando for batido o martelo. Então eu acho que é muito estratégico quando ele faz essa reaproximação com o PT e com o Lula, e sem dúvida nenhuma é um reforço de peso para o projeto político do Everton ao governo do estado. Aí você poderia perguntar, Ricardo, e o PDT, né? E o Ciro Gomes nessa história? Você no início da conversa falava sobre
a nota que saiu hoje na coluna do Lauro Jardim no Globo, mais ou menos aquilo mesmo, né? Aquilo mesmo, em que seria, portanto, o Lula teria um palanque, seriam 2 palanques, não é? Que seriam dados, um ao Ciro, ao Lula, e outro ao Lula, sem que haja aí, né, nenhum tipo de problema da parte do Lula. Pelo menos ele, segundo a coluna do Lauro Jardim, ele em alguns estados abriria essa exceção, e uma das exceções seria o Maranhão, não é? Ele não teria problema de dividir aqui ter um apoio do Everton, que lidera as pesquisas, não é? É um apoio importante para a candidatura do Lula no Maranhão, e ele não teria nenhum problema, né, de ter esse palanque aqui dividido, né, também com a candidatura do PDT, a candidatura do Ciro. Pelo menos é o que enfatiza. Eu acho que também eu concordo aí com essa avaliação do Lauro Jardim. Isso, e é uma situação que a gente vivenciou aqui no Maranhão nas eleições de 2018, né? Sim. O Everton apoiava o candidato natural do partido dele, mas também apoiava o candidato do PT, que era o Haddad, né? E se você vê o Paulo Negrão, pega o cartaz do Everton de 2018 do Senado, né? Você lá vê 3 figuras, né? O Haddad, né? O Everton e o Flávio Dino. E em outros também tinha um cartaz que dizia: candidato do Lula no Maranhão ao Senado é o Everton Rocha. Também tem esse cartaz. Tem esse cartaz. Porque o próprio Lula assumiu a candidatura. Assumiu a candidatura, exatamente. Então, e não houve nenhum tipo de problema, né? O Ciro também era candidato, não era isso? Era também candidato naquela época. E a gente vê que basta pegar que não soube aí acabar com a direção nacional do PDT, com o Lupe, não é? Houve esse entendimento. E a gente não viu o Ciro naquela época fazendo nenhum tipo de crítica ao Everton. Ele entendeu a posição aqui no Maranhão, entendeu a conjuntura como era que é. E agora hoje, não sei, vi em algum lugar que colocaram palavras na boca do Ciro, né? Que o Ciro não disse publicamente. Chegaram a colocar palavras na boca do Ciro, que o Ciro adjetivou o Everton, né, de forma pejorativa, mas que não são declarações oficiais, né? Que o Ciro não se manifestou, pelo menos até agora eu não vi em lugar nenhum, sobre esse encontro do Everton com o Lula. Essa relação do senador Everton com o Lula, ela não é uma relação circunstancial, Paulo Negrão. Basta a gente lembrar que as estratégias de enfrentamento ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né, quando estava se propondo o impeachment, que havia aquela batalha dos 180 dias dentro do Congresso Nacional, muitas das estratégias de defesa do mandato da presidente Dilma, elas foram discutidas a partir de reuniões na casa do senador Everton em Brasília. Então é legítimo que haja esse entendimento, até porque PT e PDT são siglas co-irmãs, né? Ricardo, é preciso a gente estar reafirmando essas informações aqui, porque as pessoas têm memória curta. Eu não posso generalizar, mas, sobretudo, quem gosta de debater a política precisa ter memórias. Em razão disso, a história, os anais da história mostram isso. E ele esteve ali aquele tempo inteiro, não começou agora essa relação, e até parece, dá uma conotação de que estaria cometendo um crime, um desvio de conduta, se encontrar com uma pessoa que lá atrás já apoiava a pré-candidatura dele ao Senado, e tanto é que isso os anais mostram. Então, nada mais justo do que manter as relações políticas daqueles que seguem as mesmas ideologias. Então, não é um fato novo que começou ontem por essa reunião que terminou com um jantar. O John já lembrava disso. Se a gente for um pouco mais atrás, você vai encontrar. Você precisa lembrar que o PT e o PDT são arcos de esquerda e não estão começando na esquerda agora. Já caminham juntos há muito tempo. Ontem, quando me perguntavam se havia uma possibilidade do PDT de Ciro conversar com o PSB, eu disse sim, as conversas elas acontecem, elas existem para aproximar. Se os projetos forem semelhantes, pode fazer fusão. Então, dentro da política é necessário que tenha diálogo. Tanto tem que eu citei ontem, o Bolsonaro esteve na casa de José Sarney, conversando com José Sarney, buscando o apoio de Sarney. Porém, a circunstância era diferente, porque o apoio que o Bolsonaro buscava não era o apoio para a reeleição dele, que virá ano que vem a disputa da reeleição,
mas ele buscava um apoio justamente para tentar desarmar o MDB de Renan Calheiro ali no comando da CPI, que foi o terror, ainda está sendo e vai ser pelos próximos 90 dias. Justamente a figura do Renan Calheiro, que já deu demonstrações claras de que vai a fundo nessa questão. Então a gente precisa entender que na política tem que ter diálogo. E o diálogo PDT e PT, repito, reitero, não está começando hoje e não começou ontem no jantar, nessa conversa do senador Everton com o ex-presidente Lula. Algumas pessoas, o Lula é o ladrão, o rei da corrupção. As pessoas vão ter a oportunidade nas urnas se dizem sim ou não para ele. Agora, a justiça já deu a caneta. Ele está solto, as condenações foram anuladas e ele está com condições de direito político para disputar. E ele vai fazer a campanha dele, inclusive aqui pedindo voto para o senador Weber, ao governo do Maranhão. Esperem isso aí. Importante lembrar, Ricardo, o seguinte, né? Tem uma questão que tem que ser observada, não é? Aqui no Maranhão, na conjuntura do Maranhão, eu te pergunto o que é mais fácil. O PT apoiar um candidato do PDT, que é da mesma linha, né? Inclusive são aliados a nível nacional. PT, PDT, PSB, PCdoB, Rede, né? São todos aliados ali no Congresso, são partidos aliados. Aí é mais fácil o PT apoiar um candidato do PDT aqui no Maranhão ou apoiar um candidato do PSDB. Entendeu? Então tem essa questão também a ser avaliada. A identidade, né? Exato. A relação ideológica pesa, né? Nessa composição toda, né? Claro, se o PT não tiver candidato próprio, também a gente pode. Sim, se não tiver candidato próprio aqui no Maranhão, se não tiver, né? Que até agora não se fala sobre isso, né? O PT não tem falado sobre a questão. O próprio Márcio Jardim. Márcio Jardim falou isso. Um homem influente dentro do PT revelou aqui, né? Que o PT pelo menos naquele dia que ele esteve aqui conosco, o PT não tinha até então a pretensão de lançar uma candidatura própria e na avaliação dele, Márcio Jardim, a convergência para uma pré-candidatura, uma candidatura do senador Everton ao governo do estado seria até que natural, como ele falou, né? Exato. É importante destacar o seguinte, claro que a condução, a liderança é do governador Flávio Dino, né? O grupo, quem lidera é o governador Flávio Dino, mas como você sempre fala, os três pontinhos, né? Então nesses três pontinhos, nesses três, né, que vão balizar essas diretrizes, que vão balizar a escolha. Pesquisa, o colegiado de partidos que integram o grupo liderado pelo governador, que são 15 partidos, né? Isso. E as relações institucionais, são esses 3 pontos, né? Então é óbvio que não se pode esquecer que o Lula e o Flávio Dino são aliados, né? PCdoB e PDT são aliados históricos, né? Mas o que o Everton está tentando fazer, o que fez com os outros, né? Já são 6 partidos. E quando você traz o PT e traz o Lula, eu tenho certeza que está somando pontos dentro desse critério para a escolha do candidato. E reforça, né? Bastante, né? Reforça, certeza. Já imaginou? O Lula dizer, não, mas lá eu quero no meu palanque que seja o Everton, né? Um candidato do PDT. Mas é um aliado meu, né? Um aliado meu que esteve comigo antes, né? E que, portanto, nós não teremos, nós do PT, dificuldades em apoiá-lo, né? Acho que ele deve colocar condição também na questão do Brandão, em apoiar um candidato do PSDB, não sei se isso vai ser discutido lá na direção nacional do PT, não é? Deve ser colocado, mas o Everton, estrategicamente, trazendo o Lula e o PT, reforça muito, não é? Reforça muito, quem sabe lá na frente essa escolha feita pelo governador Flávio Dino. Eu concordo com você, até porque já traz resultados práticos no campo do PT maranhense, né? O deputado Zé Inácio, ele se manifestou através da rede social. Ele diz o seguinte, abre aspas: parabenizo o senador Everton pela reunião com o ex-presidente Lula para tratar de pautas de interesse do Maranhão e sobre a conjuntura política de 2022. É uma sinalização importante para a luta em defesa da democracia e contra o obscurantismo de Bolsonaro, fecha aspas, palavras do deputado Zé Inácio. Zé Inácio, Paulo Negrão, que é uma outra grande referência do petismo aqui no Maranhão, né? Sim, Zé Inácio tem trabalhos prestados, ele tem uma ação muito forte ao longo da história do próprio partido nos movimentos sociais
E ele, em alguns momentos, a gente até tem a facilidade de perceber essa fusão, essa confusão entre a história dele e dos movimentos sociais do Partido dos Trabalhadores. Nos dias de hoje, a gente percebe um certo recuo dessa atividade de uma forma mais explícita por tudo que vem se vivendo. E nós estamos num período de pandemia. Mas Inácio tem sim a sua história e ao longo da história ele tem sido reconhecido, inclusive, com os mandatos. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jorge Simplício, Galo, lá em Timon, que aí, grande Galo, né? Reafirmando aqui que a Celestial FM está com ponto e vírgula em Timon. Importante destacar também aí. Celestial tá no céu, né, pô? É, bacana. Bacana. Um abraço pro meu amigo Jorge Simplício, né? Meu amigo das antigas aí. É importante ressaltar também que dentro desse aspecto, né, da conjuntura local, mas também está a conjuntura nacional. É importante se discutir que já haja, né, pelo menos uma unidade no primeiro turno. E sabe que o PDT terá o Ciro, o PT terá o Lula, mas já se discutir uma unidade já para o segundo turno das eleições, né? E eu acho que o Everton tem um papel muito importante nisso, né? Chegar ele como uma liderança expressiva do PDT, né? Já construir esse entendimento e que as lideranças de esquerda, por exemplo, se o Lula for para o segundo turno, que o Ciro apoie e vice-versa, né? Eu acho também isso deve ter sido debatido na reunião. Isso deve ter sido debatido na reunião. Não é que o Everton foi lá, digamos assim, indo contra a orientação do partido dele, né? Mas ele já faz esse meio de campo, né? Olha, nós temos o PT pode ver como ele o meio de campo. Ó, nós temos o Everton lá no PDT, né? Que tem uma boa relação com o Ciro. O Ciro que já veio aqui no Maranhão, né? Já fez várias menções elogiosas ao Everton. Isso é importante destacar. Então, poderia ser aí um interlocutor importante já nesse cenário de segundo turno de 2022. É aquilo que o Paulo Negrão sempre fala, né? Tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, não tem que conversar com todo mundo, ainda mais porque PDT e PT tem muita afinidade ideológica. Os partidos, eles integram o campo democrático, Paulo. Sim, quer ver outra coisa? O Everton está trabalhando dentro de um plano no estado, com seus partidos aliados, com as suas lideranças, para poder aprovar um projeto de interesse coletivo. Então a gente sabe que a luta dele no estado justamente é essa, incentivado e estimulado pelas lideranças e as outras legendas, para que ele realmente confirme a sua pré-candidatura. Agora, é importante do outro lado, já que ele é do mesmo partido que o Ciro, e quando a gente coloca o Ciro na conversa, a gente precisa entender que o Ciro precisa sair da cadeira de conforto e começar também a buscar fundamentar esse projeto que ele a princípio tem, né, junto aos estados e aqui no estado do Maranhão, por exemplo, se apresentar, voltar a ter esse diálogo mais próximo com o Everton. Eu acho que há uma distância aí. Eu concordo com você. O Antônio Filho, lá de Olho d'Água das Cunhãs, também reafirmando aqui a redação FM lá de Olho d'Água das Cunhãs com o ponto e vírgula. Agora, mudando aqui a pauta de John Coutrin, nós tivemos a CPI da Covid, né? Quente, inclusive com a senadora Elisiane reafirmando a grande política que ela é, né? Uma baixinha é fogo, tem fibra, e teve um bate-boca danado dela com o senador Ciro Nogueira, né? No meio da sessão, e isso está repercutindo muito na imprensa nacional. E como é que vocês acompanharam? Deixa eu colocar um trecho aqui do áudio da senadora. Ficou interessante isso aqui. O senador Ciro olha para ela e ela não se intimida, não. O que que diz aqui a senadora Elisiane? Senador Ciro, Vossa Excelência, não fique me olhando dessa forma achando que vai me intimidar, não, tá bom? Olha pra mim. O que é isso? Não, tá bom, não, presidente, só pra dizer, porque o senador Ciro vira pra mim como se existe uma qualquer um que me de cara feia, tá bom. Existe uma que eu não tenho medo, é de cara feia.
a senadora Elisiane não guarda almoço pro outro dia não, meu irmão, despacha. E ela é assim, né, John? Ela tem um posicionamento muito firme, achou que a representatividade feminina estava sendo preterida lá na CPI, porque as mulheres não estavam participando nem como titulares, nem como suplentes, estavam sem voz. O presidente da CPI, o senador Otto, deu voz às mulheres. Isso que abriu uma exceção, né? Abriu uma exceção, porque ele foi um cavalheiro, né? Por que não deixar as mulheres falar? Acho que ele foi com medo da Elisiane. Eu acho que ele foi com medo da Elisiane. Mas aí o senador Ciro puxou lá o argumento regimental de tal, e houve um entreveiro com a senadora, e ela é isso mesmo, né, Paulo Negrão? Não abre não, né? Ela não abre. A Elisiane, ela tem, quem comprar ela assim por destemida pela aparência dela vai perder o tempo e o investimento, tá? Agora, esse é um comportamento que também não é estranho no Senado, né, Ricardo? A gente sabe que ao longo da história a presença masculina foi maior no Senado e na Câmara, e a gente tem discutido tanto a necessidade de se aumentar o quadro feminino, e às vezes, quando a representatividade é menor, alguns de forma equivocada ainda usa esse machismo e esse comportamento, como foi o caso de Ciro Nogueira, que é o leão de chácara que tenta a todo custo, o tempo inteiro, fazer a defesa daquele que está lá sendo questionado. Então ela reiterou a posição dela, ela representa ali, nesse momento, a bancada feminina, representa a liberdade da mulher política. E aí pro Maranhão, já que a gente havia dito há tantos dias aí que ela estava meio silenciosa, sumida nesse período da pandemia, ela mostrou, né, que não, que está lá e que está muito bem viva e ativa, né, proativa. Deixa eu mostrar um outro trecho aqui do bate-boca dela com o senador Ciro. Outra parte interessante, essa parte inclusive tá no G1 deu amplo destaque, colocando o seguinte, ó. O que o G1 diz como chamada do vídeo? Abre aspas, Vossa Excelência pensa que vai calar a gente? Fecha aspas, diz Elisiane Gama a Ciro Nogueira. Vamos ouvir a fala da senadora. Muito obrigada. É muito lamentável, né, que a gente tenha todo esse debate, mas vamos lá. Por favor, senador Marcos Duval, eu não posso falar? Então pronto. Por favor, não pode falar nada que vocês ficam, sabe, descontrolados, com todo respeito, pelo amor de Deus. É você, senador Ciro. Vossa Excelência começou a ficar descontrolado desde ontem. Então pronto. E nem você comigo, senador Ciro. E nem Vossa Excelência comigo. Nem Vossa Excelência comigo. Por favor, senador Ciro. Vossa Excelência está assim desde o início dessa CPI. Que é isso? Não, e nem aguentando o grito de homem, senador Ciro. Por favor. O que é, senador? O que é, senador? Vossa Excelência pensa o que é, senador? Vossa Excelência vai calar a gente? Do jeito que Vossa Excelência não admite meu grito, eu também não admito seu grito. Pelo amor de Deus. São os tempos, meu irmão. A mesma força que o mandato de um homem tem, o da mulher também tem, né? E tem que se fazer valer o direito do mandato, sem que dúvida. É o mandato outorgado pelo povo, né? Sem dúvida, não é? O senador Ciro Nogueira, ele é um aliadíssimo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tá com uma função ali na CPI. E a gente tem que reconhecer, o Ciro Nogueira. É do Piauí, viu? É do Piauí. E ele não é de confusão. Pois é. Não, é porque ele tá na linha de frente aí da defesa do governo. Do governo, né? Bolsonaro. Ele tá fazendo então ele tenta o papel dele, né? De governista. Ele tenta tumultuar, o Ciro Nogueira tenta tumultuar. Pra tirar a turma do foco. Exatamente, tenta tumultuar. O Ciro Nogueira ali tá ali com uma missão dada, né, pelo governo federal. Então ali já era de se esperar, né, que ele fizesse esse papel aí para tentar aí, de certa forma, atrapalhar o andamento da CPI e tudo aquilo, né, que seja contra o governo federal. E a Elisiane é uma das críticas, né, ferrenhas, árduas do presidente Jair Bolsonaro na condução dessa pandemia, né? Talvez seja hoje, uma das vozes, né, ali que mais ecoam críticas ali ao governo Bolsonaro ali nessa CPI, né? E ela não tem se furtado disso, tem aproveitado cada chance que ela tem, né,
foi aberta uma exceção para as mulheres, né? E ela representa todas as demais ali naquela comissão e tem feito um papel muito importante, viu? A Elisiane, quem conhece ela, Paulo, Ricardo, ela sempre foi assim, não é? Como deputada, né? Destemida. Destemida. A Elisiane sempre foi muito destemida, ela não... Ela liderou aquela CPI do... Teve até o Magno Malta aqui, qual foi o nome da CPI? Abuso sexual, né? Isso, exatamente, não é? Aquilo ali... Combate ao abuso sexual. Exatamente, marcou, viu? Desde aquela época ali que já vê como é que é a Elisiane Gama, né? Então ela esteve presente naquela CPI aqui no Maranhão, que ganhou ampla repercussão. Um ouvinte está dizendo aqui o seguinte, que não era o Marcos Duval, era o Marcos Rogérios, que ela se confundiu ali no calor do debate, outro aliado do presidente Bolsonaro. Outro aliado do presidente Bolsonaro. Na verdade estão os dois, né? O Ciro e o Marcos Rogério estão lá. Estão ali. Na linha de frente da defesa. Mas ela mostrou a fibra também da mulher maranhense lá no parlamento, hein, Paulo Negrão? Ela mostrou que independente de ser mulher, dessa questão do gênero, é preciso entender que o direito que ela tem, os outros também têm, e o dela precisa ser respeitado, já que ela garante respeito dos demais. Então não é o fato de ser uma mulher maranhense, nordestina, lá do estado do Maranhão, que ela vai ter que perder a liberdade de conduzir ou de exigir respeito por parte daqueles que, muitos deles ali, a gente sabe, estão na linha de defesa nesse exato momento ali pró-presidente, estão tentando desestabilizar, estão tentando criar um clima, como você disse, para tirar o foco, e ela está reiterando ali que ela precisa do respeito para poder usar a liberdade que o mandato lhe dá. Ela está representando não só a comissão que ali é composta por mulheres e é representada por ela, mas ela está representando justamente o estado do Maranhão, por si, o país, nesse momento. Então deveria não ser necessário a que ela pudesse estar recorrendo desses modos para poder exigir o respeito e a atenção, mas é preciso lembrar que ela foi eleita com voto, ela tem essa prerrogativa, ela tem esse poder e é por isso que ela está lá. O Ari tá me lembrando aqui que ela é líder da minoria, não é? Ali no Senado, e também que envolve os partidos, né? O partido dela, o PDT, o PSB, né? Ela é a líder. Ela é líder, ela é líder. Exatamente. É importante lembrar isso, né? Eu quero que a gente fale agora um pouco dessa CPI da Covid, até porque tem reação do Bolsonaro, tem a fala do Taixe hoje, mas antes da gente tocar nesse assunto propriamente, embora essa questão da senadora Elisiane já tenha sido dentro da CPI, eu quero fazer o registro aqui da morte do Paulo Gustavo, né? Que foi um artista popular, extremamente admirado, muito comentado a morte dele hoje nas redes sociais. Ele tentou resistir, ele resistiu o quanto pôde, né? Mas tem um vídeo dele que está viralizado aí nas redes sociais, que parecia ser assim uma despedida. Então vou colocar aqui para vocês. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo.
Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Achei fantástico, cara. Parecia assim uma despedida, né? Isso ele fez no final do ano, já desejando um 2021 bacana para todo mundo. E ele fala muito essa coisa do amor, né? De você dizer para as pessoas o quanto que você ama, quanto que elas representam. O Wilson John com sacanagem botando a trilha sentimental. Agora, Oi, Paulo. Claro que o bem maior que temos é a vida, e quando se perde a vida, aí você precisa entender o quanto isso custa para a família daquele que está partindo. O Bolsonaro, a gente tem criticado bastante aqui em razão da forma política como ele conduz a nação, mas hoje, sobre a pressão daquilo que estava sendo discutido na mídia, talvez, ele teve que lembrar ali e de alguma forma lamentar a morte do ator Paulo Gustavo, de 42 anos. O Bolsonaro, que tinha uma visão diferente da do Paulo Gustavo de mundo, e o próprio Paulo Gustavo, ano passado, na campanha passada, fez muita crítica, disse que não votaria em Bolsonaro, que até então era o candidato, mas hoje o Bolsonaro lamentou a morte do ator Paulo Gustavo. Eu lembro, Paulo Ricardo, de uma fala dele, né? Acho que ainda no início do ano passado, que ele tinha muito medo de pegar essa doença, porque ele tinha problemas respiratórios, né? Ele falava que estava em casa, resguardado, né? Ali cumprindo todas as orientações de isolamento social, e ele já tinha aquele temor, né? Infelizmente, as pessoas que têm doenças respiratórias, né? Que tem que se mesmo redobrar a atenção, porque a gente sabe que é uma doença respiratória, né? E também vascular. Então, infelizmente, ele não conseguiu, chegou até melhorar no último domingo, né? Deu sinais ali, poderia ali... Alguns amigos até comemoraram. Né? A família foi lá, todo mundo foi lá, né? Ele conseguiu ali emitir alguns sinais, segundo informações, e todo mundo já estava até animado, né? Olha, tá melhorando, vai sair dessa. Mas essa doença é imprevisível, né? Porque a gente tem vários e vários casos, Paulo, Ricardo, de que a pessoa melhora num dia, piora no outro, não é? Ela é muito imprevisível, né? Ela é muito imprevisível. Então a gente lamenta a morte desse grande ator, né? Comediante, humorista. Os filmes dele foram filmes que levaram milhões de brasileiros aos cinemas, né? Bateram recorde, né? Os filmes ali em que ele participou. A gente, portanto, é um personagem muito forte, que né? Se reflete que ele se inspirou na mãe, na mãe dele, né? Então, lamentável. Eu, pelo menos, acreditava que ele poderia ver o Ricardo ali depois desse tempo todo de luta, né? Que ele passou ali. Os médicos também reconheceram o esforço feito pelos médicos, pelo hospital. Sim. Também. Até um pulmão artificial foi colocado nele, né? Mas ele não conseguiu aí, infelizmente, sobreviver. Agora, Paulo Negrão, hoje nós tivemos o Nelson Taches, né? Ex-ministro da Saúde, e ele deu declarações, a meu ver, muito contundentes e que poderão resultar aí em vários efeitos, né? Inclusive a motivação, segundo ele, para deixar o ministério, e ele passou menos de um mês na pasta, à frente da pasta, teria sido ingerências, né? Diz que o próprio presidente fazia lobby pelo uso da cloroquina, embora o medicamento não tenha comprovação científica. Isso é sério, né, cara? Ricardo, é muito sério, porque a gente está falando de uma situação que tem levado muitas vidas, mais de 400 mil vidas foram perdidas. Aí você me pergunta, mas o presidente é o culpado? Não, ele não criou o vírus, mas ele foi eleito para gerenciar os problemas no país, e o vírus chegou no país. Então a gente precisa deixar isso claro. O Nelson Taches, quando ele começou o depoimento dele hoje, na manhã, por volta das 10 horas, inicialmente a comissão da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela fez um minuto de silêncio ali, justamente para reverenciar a partida do Paulo Gustavo, né? Anunciado ainda na noite de ontem. E a partir daí o depoimento dele foi mostrando, a gente percebeu que ele
também, assim como fez o ex-ministro Mandetta, muito cuidadoso ali no que dizia, no sentido de não disparar um canhão contra o ex-chefe presidente Bolsonaro, mas ele deixou claro que ele não tinha autonomia, ele não decidia, ele era orientado e ele ficou 29 dias no governo na cadeira de ministro. E aí ele começou a analisar a questão ciência, já que ele tem formação médica, embora seja empresário do setor, mas tem formação médica. Então aquilo foi colocando ele com uma série de dúvidas. E a tal da cloroquina, aquele kit, foi o que acabou realmente pesando na saída dele. Então ele deixou claro que, por não concordar, e as divergências, ele pensava uma coisa, o presidente pensava e mandava outra, ele acabou deixando o ministério. E isso, naturalmente, tem sido motivos, inclusive, para reforçar todo esse trabalho feito pela comissão e outros nomes além dele, que já foi ouvido hoje, o Mandetta ontem, e o Pazuello, que acabou, melando as cuecas ontem, e tirou mais 14 dias aí alegando estar com a Covid. O Van Garten vai ser ouvido, o ministro Ernesto vai ser convocado. Então, tem outras pessoas que estão chegando para esclarecer essa questão. Então, ele realmente deixou muito claro que ele não tinha autonomia, portanto, ele acabou pedindo por sair. Ministro da Saúde diz que não sabia que o Exército estava fabricando cloroquina. Isso é muito grave, né? Quer dizer, John, ele foi ali meio que iludibriado, né? Os setores do governo desprezaram a opinião do chefe da pasta, que é responsável pela saúde. Ontem o Mandetta, disse que tinha uma ação paralela, ali no governo. Porque o Mandetta é mais habilidoso com as palavras, ele é mais eloquente, né? O Tacho é um técnico, o Mandetta é político, sabe se colocar. O Tacho ele é mais do setor privado, é um médico, mas ele é empresário do setor. Verdade. Sim. E muita gente fala que o Tacho é meio sonolento, aquele jeito dele, não consegue se expressar bem, mas ele não quis criar, na verdade, o Tacho problema com ninguém, Se você vê o discurso dele, ele não critica muito o Bolsonaro, apenas fala que saiu do cargo porque não teve autonomia e porque quiseram forçar ali que ele adotasse o uso da cloroquina. Basicamente isso que ele falou lá aos senadores, ratificando a mesma posição do Mandetta, só que o Mandetta fez mais críticas mais ácidas, ao presidente Jair Bolsonaro. O certo é que quem está gostando disso é o Renan, que disse que ficou muito empolgado ontem com o discurso do Mandetta e está colhendo, essas declarações para responsabilizar o governo federal. E hoje, Ricardo, dentro disso, chamou a atenção da fala do presidente, sobre a questão de editar decretos de acordo com o artigo 5º da Constituição, no sentido aí de que possa atentar contra as medidas tomadas por alguns prefeitos e governadores. Segundo ele, para não impedir do cidadão ir trabalhar, liberdade de ir e vir, e de ir aos cultos. E ele disse que assim que ele emitir esse decreto, os ministros terão toda a força para fazer com que eles se concretizem. Ficou meio parecendo assim uma ameaça, né, John? Deixa eu colocar aqui o trecho desse áudio dele. Vamos lá. Seria até, para quem estudou, no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. E esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte? De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos e nos prender dentro de casa, nos condenar à miséria, roubar milhões de empregos, levar famílias ao desespero por não poder trabalhar, por não poder se locomover, e alguns até quando procuram como se confortar, são proibidos de ir na igreja ou num templo. Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil. Estamos assistindo cenas de pessoas sendo presas em praça pública, mulheres sendo algemadas, e ninguém fala nada, nossa imprensa. Homens sendo proibidos de ir pra praia,
como um decreto de um prefeito da Costa Verde, proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra. Que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? O desemprego, a miséria é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Sei que o legislativo não contestará, afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Ali está a alma do povo brasileiro. É muito claro quando ele diz que não vai aceitar a contestação, ele se dirige ao STF, ao Judiciário. Ao Judiciário, né? Ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. O que ele ataca aí? O artigo 5º, né? Que o artigo 5º é o que contém as chamadas cláusulas pétreas. Sim. Que não podem ser modificadas por decreto, precisa ter uma constituinte para se mudar as chamadas causas pétreas. É lá que está, inclusive, John e Paulo, no artigo 14, a garantia que o jornalista tem de preservar suas fontes, né? A fonte, ela é preservada no artigo 5º, no inciso 14. É uma cláusula pétrea. E o presidente quer atacar isso, né? E fazendo essas declarações ofensivas, desnecessárias contra o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Isso é mal, né, Paulo? Muito mal, porque a gente já temos problemas demais, e quando a gente acha, pelo menos entende que a poeira está baixando em razão de outros problemas que são maiores, aí a gente precisa se deparar com uma situação dessa. É uma provocação, provocação principalmente ao judiciário, quando você lembra do artigo 5º dessas cláusulas, que são as cláusulas mãe, pétreas, imexíveis por decreto. Então, isso é um tom de ameaça, não é a primeira vez que isso ocorre, que isso acontece, agora é desnecessário, nós estamos ainda em meio a uma pandemia. O prejuízo, ele é geral nesse momento. A gente sabe que além do emprego que o trabalhador precisa, e todos nós precisamos para alimentar a família, a gente precisa ter vida, ou seja, vida só com saúde. Então a gente precisa gerenciar uma série de problemas para poder voltar a ter essa, entre aspas, tranquilidade de voltar a assumir as nossas atividades. Então, nesse momento, o que a gente espera do governo é que ele seja o 01 no sentido de estimular a busca para a solução, usar o governo e a caneta do governo para resolver o problema de uma forma a ser o exemplo, não dessa forma negativa, fazendo essas provocações, suscitando uma provocação entre os poderes. Agora, John, todo mundo quer a volta da normalidade, todo mundo quer. Não, eu desconheço uma pessoa no mundo que não queira. Só que essa volta à normalidade, ela somente terá garantia e efetividade quando tiver todo mundo vacinado. E o que é que acontece? O governo confirmou hoje a compra de apenas metade das doses de vacinas anunciadas. Quer dizer, o governo anuncia a compra de 560 milhões de doses de vacina e, no entanto, entrega apenas a metade desse anúncio. Aí não dá, né? A nossa vacinação está muito lenta, apenas 15% da população brasileira está vacinada. É um disparate danado, grupo de risco aqui, grupo de risco acolá, nem o próprio governo sabe mais quem vai vacinar. Isso complica. Como é que vai ter normalidade assim? Ricardo, me preocupa muito. Eu acho, será se vai se cumprir esse calendário de vacinar todo mundo até o final do ano? Será se vai se cumprir? Pelo que dá a entender, talvez não, né? Se houver intercorrências, interrupções aí no fornecimento de dose. E um agravante maior em relação a isso é que hoje o presidente Jair Bolsonaro disse, né? Afirmou, voltou a se referir à China e disse que o vírus foi criado em laboratório, não é? E que foi na China.
Ele diz que faz parte... A mesma fala do Paulo Guedes. E diz que faz parte de uma guerra biológica, guerra química. Guerra biológica, guerra química, e perguntou o seguinte: você sabe qual foi o país que mais cresceu o PIB? Se referindo à China, né? Mais uma vez, quando a gente depende dos insumos da China, quando a gente depende, né, para fabricação das doses, ou seja, criar esse incidente diplomático pode mais uma vez prejudicar o país, o Brasil, em relação aí a fornecimento de doses, né, a insumos, ao IFA. E isso parece que o presidente... Por que o Brasil não tem, por exemplo, os insumos? Exatamente. Você incentiva a pesquisa, pô. Quebra patente. Patente. Tem que correr atrás. Não dá para ficar retardado como tá o Brasil. Porque vamos falar aqui como o Maranhense fala, essa cascaria toda com a China. Por que ficar falando sobre isso toda hora? A China não é o problema. A China não é o problema, minha gente. Se foi, a OMS já fez uma investigação, a OMS com vários cientistas de vários países já foram lá em, como é o nome? Wuhan. E eles disseram que não foi feito em laboratório esse vírus. Não há certeza sequer que o primeiro caso foi em Wuhan. Exato, então não é que eu esteja duvidando que tenha sido laboratório, mas não há comprovação para isso. Tem que ter comprovação. Se não tem comprovação, não é? Então não pode se afirmar uma coisa dessa. É uma acusação infundada, né? E isso atrapalha, mais uma vez, pelo amor de Deus, esquece China, que também é o maior parceiro comercial do Brasil. Né? Agora, o presidente Bolsonaro, viu, Paulo e John, nunca foi, e amigos ouvintes, nunca foi bom nessas declarações de pandemia. No dia 25 de março do ano passado, portanto mais de um ano, né? Um jornalista alertou Bolsonaro que o Brasil poderia ter 200 mil mortes. Vamos ouvir o que foi que disse o presidente à época. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes, presidente, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim, porque se for 1% da população que pegar e fizer o cálculo, a projeção... No mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. Deve ter 200 mil. É uma loucura, né? No mundo todo vai ter uns 20 mil, se não me engano. E é legal que isso aqui foi naquele cercadinho, né? De manhã, um repórter perguntou. E ainda teve um bolsominion lá que disse assim: não, é porque ele tem um poder de adivinhação, debochando do jornalista que tinha informação científica que poderiam morrer 200 mil pessoas no Brasil. Nós estamos com mais de 400 mil óbitos. Mudando a pauta, talvez seja a última do programa aqui pelo horário. Ontem, John, você não esteve aqui, mas você é um jornalista muito bem informado. Eu tenho na conta de um dos mais bem informados da política maranhense. Ontem nós colocamos aqui o resultado do TSE, que mantém, né, a Vanessa Maia prefeita de Pedreiras. E hoje eu trago aqui uma fala da própria Vanessa, né? Quando ela fez o anúncio lá para os munícipes dela de Pedreiras. Vamos ouvir aqui a prefeita Vanessa Maia. Boa tarde, pessoal. Passando aqui para dar uma notícia maravilhosa. Vocês lembram daquele boato onde diziam que eu iria perder meu mandato? Pois é, hoje saiu a decisão do ministro Fachin, onde ele, assim como vocês, como Pedreiras, São Luís, disse que eu devo sim continuar no mandato onde Deus primeiramente, depois vocês, pedreirenses, me colocaram. Então, hoje é um dia muito feliz, motivo de muita comemoração e de agradecimento a Deus. E o trabalho vai continuar. Porque o povo escolheu a Vanessa Maia, o povo escolheu amanhã e amanhã vai continuar assim, viu? Beijo! Bacana quando recebe uma decisão dessa final, terminativa, aí você tem a paz necessária para trabalhar, né? Segurança jurídica, uma tranquilidade para ela, né? Porque isso atrapalha muito, né? Você nesse embate jurídico acaba tirando o foco da gestão e o prefeito, o gestor tem que se preocupar aí em estar mobilizando advogado para se defender nos tribunais, e isso garante agora a prefeita que possa trabalhar aí com mais tranquilidade, né? Agora é engraçado como
Ela é esposa do Fred, né? Do Fred Maia. Todos os dois têm um jeito engraçado de falar, né? Os dois têm um jeito... Uma fala bem próxima do povo, né? Do povo, muito fácil, né? A gente não pode esquecer daquela fala do Fred na época do Covid, né? Que ele faz uma alerta à população, né? Sim, exatamente. E ele repercutiu bastante, até a nível nacional, né? Ricardo, João. Oi, Paulo. Eu só achei a observação aí, que ela usou aí na primeira pessoa, meu mandato. Acho que ela poderia lembrar que esse mandato foi construído com o voto da população, né? Então, se ela está disposta a representar, é interessante, porque é uma guerra que se vence na justiça, o resultado é positivo, mas dividir essa alegria com a comunidade é importante. Então, o mandato popular aí, ao invés do meu mandato, eu sempre sou muito crítico com essa questão do meu mandato. Tanto eu sou, como eu estou cobrando aqui, que o deputado Josivaldo JP, ao invés de fazer festa com uma ação que o STF agora já acaba de proferir com o fim da cobrança do juros de cheque especial, e que não é um trabalho dele, porque ele está recém-deputado federal, isso vem lá desde 2018, mas ele está anunciando aqui na cidade como se fosse um projeto dele, ainda é do partido. Então, o deputado federal Josivaldo JP está devendo muito nesses meses, 100 dias que já está à frente lá na Câmara, só para encerrar, fazer essa observação. Um abraço a vocês, eu volto amanhã. Paulo, boa noite, bom trabalho, meu irmão. Ricardo, só queria destacar ainda hoje uma fala do Roberto Costa na Assembleia, né? O deputado Roberto Costa esteve hoje ali fazendo um discurso na tribuna da Assembleia falando sobre eleições e o partido dele, que é o MDB, né? Vou pegar aqui um trechinho, só uma aspa, né, do Roberto Costa. O que ele fala, Ricardo Paulo? Um dos pontos fundamentais que já foi travado dentro do partido é exatamente a ampliação do nosso diálogo com todas as forças políticas do Estado. E quando a gente fala força política, as forças políticas, nós não estamos fazendo nenhum tipo de veto. Absolutamente, de ninguém. Não tem problema em se pensar em sentar, em discutir com o senador Everton, em discutir com o vice-governador Brandão, em discutir inclusive com o próprio governador Flávio Dino, em discutir com todas as forças políticas. Isso não é acordo. O diálogo ele vem exatamente para você construir um acordo de um projeto futuro. Então é aquilo, né, que a gente até falou uma vez aqui, né, que portanto que o MDB, Ricardo, que eu acho que talvez não tenha candidato próprio, deve compor, fazer algum tipo de coligação, e não está descartado nem o Flávio, nem ninguém, né, como ele deixa bem claro aqui nessa... Eu gosto do deputado Roberto Costa, da forma como ele se coloca, sim, sabe? Sempre muito cordato, sempre chegado ao diálogo, né? Eu certa vez o ouvi discursar em uma homenagem ao deputado Humberto Coutinho, e ele relatando, né, a forma como ficou próximo do saudoso Humberto. Eu admiro o Roberto Costa pela lucidez com que ele se coloca e transita num ambiente político partidário. Engraçado, o Roberto Costa tem essa facilidade porque um dia ele tá te criticando aqui, esculhambando, né? Mas ele não guarda isso, né? Ele é só no momento. É no momento, que é da prática, é natural da contenda política, tem que ter a divergência. Tem que ter. Lá em Bacabal, quem não lembra do Roberto Costa fazendo embates duros com Carlinhos Florencio? Quem não lembra disso? Aí teve as eleições agora, o Carlinhos Florencio estava junto com o Roberto Costa apoiando o Edivan Brandão, todos os dois juntos, não é? Que eram antigamente adversários. Então ele consegue muito bem separar essas coisas, né? Ele sabe fazer a política, não é? Então ele deixa bem claro aqui que o diálogo faz parte da política, que não veta ninguém, o MDB não vai vetar ninguém. Pode ter aliança aí com qualquer um desses nomes que estão postos hoje no cenário, Ricardo. Isso é bom. Vamos encerrar, John? Tem alô? Tenho, um alô aqui rapidinho pro meu amigo Coruja, né? Lá da Centro-Norte. Ele que está lá na mesa, beleza, né? Beleza, valeu, Coruja. Vamos lembrar dele aí toda vez agora, quando a gente for falar que tá na mesa, né? Operando, lá em Presidente Dutra, nosso amigo Coruja. Um abraço pro Regino Bias também. E pro meu amigo Alan, que hoje não pôde participar, mas vamos ver se na sexta-feira o Alan entra para trazer, né, informações e notícias lá da região em Presidente Dutra. Um abraço também pro Júnior Nazaré, pro Gago da mídia, né, que tá ouvindo a gente. Grande Galo. Samuel Barroso. Gago. Samuel Barroso. E pro amigo Julinho Julinho da Vila Palmeira. Um grande abraço para ele. Beleza, deixa eu só colocar aqui, a Kate tá lembrando aqui que a fala do Paulo Gustavo que a gente colocou aqui,
ela foi do encerramento do ano passado, né? Aquela coisa de final de ano da Globo e tal. Logo depois, em janeiro, ele ficou doente. E deixa eu convidar você, amigo e amiga ouvinte aí, que gosta desse debate político. Daqui a pouco agora, tá? Vai começar na Educadora AM, o ponto continuando. A resenha política com o Clodoaldo Corrêa, o Glaucio Ericeira, o Rogério Silva, nossos irmãos. E hoje eles vão estar recebendo o senador Everton, né? Então, boa audiência. Chegamos ao final de mais um ponto e vírgula. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Vai-te embora. Você ouviu Ponto e Vírgula ano 6. Um verdadeiro resumo sobre as principais